Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 21 de setembro. O plenário do Supremo rejeita a tese do marco temporal. Para a maioria dos ministros, a demarcação de terras indígenas independe do fato de que estivessem ocupando ou disputando a área na data da promulgação da Constituição Federal. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Ministro Alexandre de Moraes mantém julgamento de ações penais dos atos antidemocráticos no plenário virtual do STF. Supremo vai julgar recurso sobre crédito de ICMS em operações interestaduais de combustíveis. E ainda, Salão Nobre do Tribunal Superior Eleitoral passa a ser chamado de Espaço Ministro Sepúlveda Pertence, em homenagem ao ministro que foi presidente do Supremo e comandou o TSE por 2 vezes. O Supremo Tribunal Federal rejeitou por maioria a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A reportagem é de Marta Ferreira. O marco temporal é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Com essa tese, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 2013, concedeu ao Instituto do Meio Ambiente Catarinense a reintegração de posse de uma área localizada em parte de uma reserva biológica, declarada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas como de tradicional ocupação indígena e habitada pelo povo Xoclém. A FUNAI, então, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. A Corte entendeu que o tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada vale para todos os casos do tipo no país. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, existem pelo menos 226 processos suspensos nas instâncias inferiores do Judiciário, aguardando uma definição sobre o marco temporal. Cerca de 300 indígenas representantes de várias etnias vieram a Brasília se manifestar contra o marco temporal. Numa estrutura montada no estacionamento ao lado do Supremo Tribunal Federal, eles acompanharam a sessão. Lideranças indígenas acompanharam a sessão no plenário. O relator é o ministro Edson Fachin, que votou contra o marco temporal. Fachin considera que a posse da terra indígena é definida por tradicionalidade e não por marco temporal. Até então, haviam seguido nesse sentido os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça se manifestaram a favor da tese. Na retomada do julgamento, o ministro Luiz Fux seguiu o voto do relator. O artigo 271 diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A Constituição Federal não é um diploma que esteja imune a interpretações. E a interpretação teleológico-sistêmica é no sentido de que, ainda que não tenham sido demarcadas, essas terras ocupadas devem ter a proteção do Estado, porque elas têm a proteção constitucional. A ministra Carmen Lúcia também votou contra o marco temporal, por entender que os direitos das comunidades indígenas consistem em direitos fundamentais, que garantem a manutenção das condições de existência e de vida digna aos indígenas. A Constituição do Brasil de 1988 reconheceu, primeiro, como fundamentais os direitos originários dos indígenas, a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições,
e o que compõe o seu patrimônio material e imaterial, terras, todas as suas crenças, cultura exercida naquele espaço que tradicionalmente ocupam. Daí decorre de pronto o reconhecimento, que já foi aqui acentuado a partir do voto do ministro relator, de que os direitos dos povos originários, constitucionalmente nomeados como índios, têm natureza de direitos fundamentais, submetendo-se, portanto, ao regime próprio desses. A sessão plenária do STF terminou agora há pouco. Ao vivo, a repórter Marta Ferreira traz as últimas informações para a gente. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, como a gente viu, na sequência da sessão votaram os ministros Gilmar Mendes e Rosa Weber, os dois rejeitando a tese do marco temporal. Com isso, o plenário, por maioria, rejeitou a tese do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Agora, ainda falta definir a tese de repercussão geral, que é o quê? Que na semana que vem os ministros vão definir o que vai servir como base para que outros processos do tipo que estavam suspensos nas instâncias inferiores, eles possam seguir esse entendimento da tese que será definida pelos ministros. Nesse momento também, a gente está ouvindo daqui, da entrada do Salão Branco, os indígenas comemorando bastante essa vitória aqui no Supremo. Eles estavam desde cedo em uma estrutura que foi montada aqui no acampamento e neste momento eles celebram bastante essa vitória que ocorreu agora com a rejeição da tese do marco temporal. William. Obrigado pelas informações, Marta. No início da sessão, a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, lançou a 5ª edição das Notas sobre o Supremo Tribunal Federal, Império e República, do ministro Celso de Mello. O Supremo Tribunal Federal entrega, sim, à comunidade jurídica e à sociedade em geral esta publicação enriquecida, na certeza da sua relevância, enquanto reflete, em rápidas e precisas pinceladas, com objetividade, a história desta instituição, que é um dos pilares da nossa democracia constitucional, preservando, assim, a sua memória. Ainda nesta quinta-feira, o Procurador-Geral da República se despediu do STF. Augusto Aras fica no cargo até o próximo dia 26. O ministro Gilmar Mendes disse que o procurador-geral assumiu o cargo no momento desafiador da história do país, mas garantiu firmeza no compromisso com o Estado de Direito. Agradeço o diálogo respeitoso entre nossas instituições, que encontrei honrados ministras e ministros desta Casa, o convívio com vossas excelências e a labuta pessoal em prol da força normativa da Constituição e de sua proteção haverão de seguir firmes. Seu compromisso em manter a harmonia e o equilíbrio entre os poderes fortaleceu também este tribunal. Em seus pareceres perante o Supremo, Dr. Aras sempre ressaltou a necessidade de se preservarem as capacidades técnicas e as competências institucionais dos poderes constituídos. Ministério Público arquiva pedido para cancelamento de turnê do cantor Roger Waters no Brasil. Isso para o próximo bloco. Até já. A presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, pautou para o julgamento 6 ações penais contra envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. As ações, em relatoria do ministro Alexandre de Moraes, serão julgadas em sessão virtual extraordinária do plenário entre os dias 26 de setembro e 2 de outubro. Os advogados e procuradores poderão apresentar suas sustentações orais até às 23 horas e 59 minutos do dia 25. Hoje também o ministro Alexandre de Moraes enviou ofício ao presidente da OAB, Beto Simonetti, que havia pedido para que as ações fossem julgadas em plenário presencial. O ministro esclareceu, entre outros pontos, que na redação dada por emenda regimental de 2020, todos os processos de competência do tribunal podem, a critério do relator ou do ministro vistor, serem submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico. Moraes ainda ressaltou que, em respeito aos princípios da publicidade e da transparência, o relatório e os votos inseridos no ambiente virtual serão disponibilizados no site do STF durante toda a sessão de julgamento virtual.
O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a manutenção do crédito de ICMS relativo às operações internas anteriores a que destina combustível derivado do petróleo a outro estado é constitucional. A matéria teve repercussão geral reconhecida. Reportagem de Evne Araújo. O tema diz respeito à operação de distribuidora que compra combustíveis derivados de petróleo de outra empresa do mesmo estado e, quando percebe situação favorável, vende parte desses produtos para outra unidade da federação. Em razão da operação interna, paga o ICMS e, por ocasião da operação interestadual, o dinheiro não é devolvido. A questão é saber se o estado de origem pode manter o imposto referente às operações anteriores à interestadual, sobre a qual não incide a cobrança. O recurso foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal por uma distribuidora de Minas Gerais contra a decisão do Tribunal de Justiça local que permitiu ao estado de origem manter o imposto referente às operações anteriores à interestadual. Para a empresa, esse entendimento viola o princípio da não cumulatividade, porque resulta na dupla tributação do produto. A distribuidora sustenta que caberia exclusivamente ao estado de destino da mercadoria todo o imposto sobre os combustíveis, desde a produção até o consumo. Para o relator do recurso, o ministro Dias Toffoli, a matéria afeta as atividades de um relevante ramo da economia nacional e merece ser examinada pelo Supremo como tema de repercussão geral, para uniformizar a interpretação das normas constitucionais apontadas como violadas. O Salão Nobre do Tribunal Superior Eleitoral tem novo nome. O local passou a ser chamado de Espaço Ministro Sepúlveda Pertence, em homenagem ao ministro que foi presidente do Supremo Tribunal Federal e comandou o TSE por 2 vezes. A ideia partiu da ministra Carmen Lúcia. Repórter Remax Souto. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, inaugurou nesta quinta-feira o espaço Ministro Sepúlveda Pertence. Durante a inauguração, Alexandre de Moraes lembrou a trajetória do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e as inovações na Justiça Eleitoral nas 2 vezes em que presidiu o TSE. Assegurou o voto, sob sua presidência, o voto aos jovens que completaram 16 anos até a data da eleição, ou seja, se estendeu a possibilidade dessa votação dos jovens de 16 anos que a Constituição permitiu. Também, Sua Excelência, o ministro Sepúlveda Pertence, possibilitou a criação do banco de dados, que a partir foi a primeira grande operação que permitiu, na sequência, a implantação do voto eletrônico nos anos posteriores. Sepúlveda Pertence, que morreu no último mês de julho, completaria 86 anos de idade neste 21 de setembro, data que marca a inauguração do espaço. O filho do ministro, Evandro Pertence, também participou da cerimônia de inauguração e falou da paixão do pai pela justiça eleitoral. Que ele afirmava uma invenção tipicamente brasileira e o exemplo de um Brasil que deu certo. Conhecia e se divertia, narrando fatos e casos do folclórico anedotário político brasileiro, entendendo e respeitando o exercício democrático. Participaram do descerramento da placa de inauguração do espaço o ministro Alexandre de Moraes, as ministras Rosa Weber, presidente do STF, Carmen Lúcia e familiares do ministro homenageado. Sepúlveda Pertence nasceu em Sabará, Minas Gerais. Iniciou a carreira jurídica como promotor de justiça, tendo sido cassado durante o regime militar. Exerceu a advocacia até assumir o cargo de Procurador-Geral da República. De lá, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 1989. Como ministro do TSE, foi presidente em 2 momentos, de 1993 a 1994 e de 2003 a 2005. O espaço Ministro Sepúlveda Pertence está localizado próximo ao plenário do TSE, no subsolo. No local está a galeria de fotografias dos presidentes do Tribunal Superior Eleitoral. A 4ª turma do STJ admitiu a penhora de imóvel financiado com alienação fiduciária na execução de cotas condominiais. Os detalhes com o repórter Rafael Porfírio. O caso analisado trata de um condomínio de apartamentos com unidades privativas e áreas comuns. O condomínio ajuizou a cobrança das cotas em atraso de uma das unidades, mas não teve sucesso em primeira e segunda instâncias.
Ao indeferir o pedido de penhora do apartamento, a Justiça Estadual citou decisões do STJ no sentido de que, como o bem em questão não integra o patrimônio do devedor fiduciante, que apenas detém a posse direta, não pode ser objeto de constrição em execuções movidas por terceiros contra ele, ainda que a dívida tenha natureza propter rem. No STJ, a 4ª turma deu provimento ao recurso especial para permitir a penhora, mas considerou necessário que o condomínio exequente promova a citação do banco, credor fiduciário, além do devedor fiduciante. Se quiser pagar a dívida para evitar o leilão, já que é a proprietária do imóvel, a instituição financeira poderá depois ajuizar ação de regresso contra o condômino executado. De acordo com o ministro Raul Araújo, cujo voto prevaleceu no julgamento, o entendimento de que a penhora só poderia atingir os direitos relativos à posição do devedor fiduciante no contrato de alienação fiduciária, sem alcançar o próprio imóvel, é válido para qualquer outro credor condômino, mas não para o condomínio na execução de cotas condominiais. Neste caso, em razão da natureza propter rem da dívida, é necessária a citação do banco. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, do MPF, no Rio de Janeiro, arquivou o pedido que pretendia proibir shows do cantor Roger Waters no Brasil. A representação era de um grupo de advogados. Repórter Madeleine Machado. O pedido dos advogados para que não ocorresse o show do ex-integrante da banda britânica Pink Floyd foi motivado por a apresentação de Roger Waters na Alemanha em maio, onde foram exibidos símbolos ligados ao nazismo. Para o MPF, os símbolos foram usados com a finalidade de criticar e não apoiar o regime nazista. Os procuradores entenderam que as manifestações feitas pelo cantor estão protegidas pelo direito constitucional à liberdade de expressão e que o pedido para que o Ministério Público Federal tomasse providências para impedir a entrada do cantor britânico no Brasil e cancelar a turnê em cidades brasileiras previstas para os meses de outubro e novembro é desproporcional. Caso o pedido não fosse aceito, os advogados requeriam a presença de viatura das polícias federal e militar nos shows para viabilizar providências legais em caso de ocorrência de flagrante. Mas, para o MPF, atender ao requerimento poderia configurar censura prévia, o que é vedado na legislação brasileira. O MPF ainda pontuou que em shows dessa magnitude já é comum o acompanhamento policial, o que torna possível efetuar prisões em flagrante caso seja constatada a prática de algum crime. A seguir, a gente fala sobre ações do Judiciário neste Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Voltamos em instantes. Hoje, 21 de setembro, é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E o Superior Tribunal de Justiça realizou uma consulta pública para entender quais pontos devem ser revisados e aprimorados na política de inclusão do STJ. As informações com a repórter Jéssica Castro. O Superior Tribunal de Justiça estabelece nova política de inclusão da pessoa com deficiência no âmbito do tribunal após realização de extensa consulta pública. Para atualizar as diretrizes existentes e avançar na consolidação de um tribunal cada vez mais inclusivo, o STJ realizou uma consulta pública para ouvir servidores, colaboradores e também o público externo, para entender quais principais pontos deveriam ser revisados e aprimorados na política de inclusão da pessoa com deficiência. Mais de 1.600 pessoas de todo o país participaram da pesquisa. A atualização das orientações a respeito do tema contou com o apoio da ministra Nancy Andrighi, que é presidente da Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade e Inclusão, e ela enfatizou a importância de consultar também aqueles que não trabalham no tribunal, porque todas as pessoas com deficiência que acessam os serviços do STJ são afetadas por essas diretrizes de alguma forma. Simone Machado, que está à frente da Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão, explica como, na prática, a política pode ser utilizada. Como que ele vai usar? Ele vai usar o seguinte: eu estou numa dúvida, vou fazer uma compra, ou vou fazer uma proposta de uma obra, ou vou fazer alguma coisa que vai gerar um impacto no ambiente físico, virtual, num produto ou num serviço disponibilizado
pelas unidades. Estou em dúvida em relação a uma decisão que eu preciso tomar. Abre a política, lê a política e pensa com você. A decisão que você vai tomar está te aproximando dessa política ou não? Se você estiver se aproximando do que está descrito na política, você está cada vez mais tendo uma conduta inclusiva na sua unidade de trabalho. Senão, você não está colaborando para que essa prática seja cada vez mais visível e percebida por todos na instituição e fora dela. A consulta pública para a revisão da política de acessibilidade e inclusão do STJ abordou pontos como respeito à autonomia individual, independência e segurança das pessoas com deficiência, participação plena e efetiva nas atividades do tribunal, atendimento prioritário, promoção, proteção e garantia dos direitos humanos voltado às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida e garantia de igualdade de oportunidades. Outra grande importância dessa política é o exemplo para que outras instituições estejam atentas a diferentes formas de garantir a acessibilidade, como comenta a Simone Machado. A importância maior é mostrar para as instituições, quer sejam instituições públicas ou privadas, que é possível fazer, É possível realizar. Cada um de nós vai colocando um degrau nessa escala, Nesse movimento inclusivo. Cada um vai fazer a sua parte no tanto que lhe cabe. E à medida que uma instituição consegue fazer, outra que está em dúvida pode vir e falar assim, me ensina, me mostra, vamos compartilhar a experiência, como é que vocês fizeram aí? E isso vai ajudar outras pessoas com deficiência e assim sucessivamente. Então, eu acho que a importância é essa, é mostrar que a gente se importa. E, além de tudo, mostrar que a acessibilidade é um valor institucional, é mostrando na prática a Corte Cidadã. A nova política de inclusão da pessoa com deficiência pode ser acessada no site do STJ. E o Judiciário Mineiro também fez questão de marcar essa data tão importante. O projeto Cineclube do TJMG exibia um vídeo com audiodescrição para servidores cegos e outras pessoas com deficiências. Confira na reportagem de Vinícius Andrade. Apaixonada por filmes, a servidora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Luzia Ribeiro, chegou animada para mais uma sessão. É a oportunidade que a gente tem de ver um filme de verdade, porque em outros lugares a gente vai e não entende nada. Aproximadamente 30 cegos participaram da sessão de cinema do Cineclube TJ, com audiodescrição. O público-alvo são servidores do tribunal, assim como alunos e professores do Instituto São Rafael, um dos principais centros de atendimento especializado a pessoas com vários tipos de deficiência visual de BH. Enquanto não havia audiodescrição, nós cegos não tínhamos costume de ver filme. Porque na hora que você estava assistindo o filme, no melhor momento tinha cena muda e você perdia. Agora não, você tem condições de interferir, você tem condição de prestar atenção, de ver que o filme todo, você não perde nada. Essa iniciativa traz para perto do deficiente, a inclusão à arte, ao cinema, que é muito difícil eles terem essa oportunidade de ir ao cinema e ter um cinema que tem audiodescrição. Porque quando o filme não tem audiodescrição, eles não conseguem saber o que se passa na tela. Quem morreu, o tiro bateu em quem que foi que caiu. O telão do auditório da Corregedoria do TJMG no centro da capital mineira exibiu o filme O Homem que Copiava, com direção de Jorge Furtado e elenco recheado de grandes artistas como Lázaro Ramos, Leandra Leal e Luana Piovani. A caixa registra uma peça de carne. Graças à ferramenta inclusiva da audiodescrição, o Washington pôde seguir com sua paixão pelo cinema. Eu sempre gostei de filme, eu sou até colecionador de filme. Aí depois que eu perdi a visão, veio a oportunidade de voltar a poder assistir os filmes com audiodescrição. Sempre que eu tenho oportunidade, eu procuro não perder.
O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência é comemorado em 21 de setembro. A ação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está ligada à data e faz parte do Setembro Verde, campanha que tem o objetivo de conscientizar a todos sobre a importância de repensar atitudes em busca da inclusão de pessoas com deficiência. O Cineclube especial é inclusivo, faz parte, né, de todo o projeto, de toda a instituição, então é um sucesso. O tribunal passou a ter a sensibilidade também de propiciar a esse espaço o acesso a pessoas que, em função de alguma limitação, também puderam ser premiados com a exibição de filmes. Isso revela o cuidado e também a vocação do tribunal de expandir as suas atividades para contemplar esse lado também de inclusão social. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.